Boas-vindas ao terceiro episódio, finalmente, do Galinha Game Music. Aqui é o Samuca do Galinha Viajante, e esse aqui é meu projeto paralelo no qual eu falo de música de joguinhos. E hoje, finalmente, eu posso falar um pouquinho da música da minha franquia favorita, que é Kingdom Hearts. Nesse EP aqui de hoje, o tema da Xion é o meu assunto aqui principal. Ou seja, na real, aqui as duas músicas que englobam essa personagem. E eu tô fazendo isso aqui porque a gente vai lançar essa semana agora um episódio no Galinha de Kingdom Hearts 358 over 2 Days, o joguinho de DS, no qual a Xion e o Roxas são os protagonistas. E a música dela, na real, as músicas dela, são aí uma maneira bem interessante, bem legal de analisar a história da personagem, do jogo e por aí vai. Lógico, por isso eu vou falar aqui sim spoilers de Kingdom Hearts, principalmente do Days e da história da Xion, mas vou pontuar um pouquinho aqui da franquia inteira até o KH3. Então quem não jogou aí Kingdom Hearts, eu não vou dar assim spoilers muito violentos do resto da franquia, mas eu vou falar um pouquinho aqui sim de alguns temas da história e de algumas revelações aí da franquia, então fiquem avisados aí. Bom, antes de mais nada, é bom falar um pouquinho de quem compôs Kingdom Hearts, que é a maravilhosa deusa incrível aí, Yoko Shimomura, compositora japonesa, que desde sempre, desde criança, curte música clássica. Ela fala que ela sempre gostava de ouvir e tal, e ela, por isso, foi se formar em piano. Ela não é formada, ao menos inicialmente, em composição e regência e tal, ela foi fazer piano realmente, com a ideia, com o plano aí de ser pianista, ensinar piano, por aí vai. E acho que é por isso que ela tem composições, não só em Kingdom Hearts, mas em toda a sua obra aí, que tem um piano tão presente. É bom lembrar, lógico, que em Kingdom Hearts, Dearly Beloved, que é meio que o tema da franquia, é quase um solo de piano. A Shimomura cita duas influências bem grandes para ela entrar no mundo dos videogames aí, que são as músicas de Super Mario Bros. Do Koji Kondo e de Dragon Quest 3 do Koichi Sugiyama. E ela cita assim de modo bem específico a faixa Heavenly Flight. E dá pra ouvir semelhanças dessa música com uma música de Kingdom Hearts. Então acho que ela é uma compositora que usa muito de influências de modo muito positivo. Acho que é legal falar isso, né? Não existe arte sem influência anterior. A arte é construída ao longo da história, de cada movimento aí artístico, e a música não é diferente. Então, lógico, a música da Shimomura tem sim influências em outras coisas que vieram antes. E além da música de Dragon Quest, de Super Mario, tudo que ela gostava na época, ela cita compositores clássicos como fortes influências. E daí, lógico, quem na audiência aí toca piano ou curte música clássica vai reconhecer nomes como Beethoven, Chopin, Debussy. Pra Kingdom Hearts, de modo mais específico, dá pra perceber influências bem fortes da obra de Erik Satie. Agora, se aqui eu assassinei o francês, sinto muito. Mas é um compositor francês aí do século XIX que tem músicas que são muito parecidas com o estilo que a Shimomura adotou no Kingdom Hearts. Ouve aí essa música do Satie e vê se não poderia fazer parte de Kingdom Hearts tranquilamente. A Shimomura compôs pra muita coisa: Street Fighter, Mana, Mario RPG, Parasite Eve, Final Fantasy, Xenoblade Chronicles, que acho que, tirando Kingdom Hearts, é a obra que eu mais gosto da Shimomura. E cara, ela
faz parte de muitas franquias gigantes, mas Kingdom Hearts é sim a franquia que é a obra da sua vida, é a magnum opus dela. Ela trabalha na franquia aí desde Kingdom Hearts 1 em 2002, e de lá pra cá ela compõe as músicas de todos os jogos e ela faz uma franquia inteira muito interligada. O da hora de Kingdom Hearts é isso, dá pra perceber muito bem uma linha narrativa que tu não vê só na história de fato do jogo, personagem, mas também na música. Tem muitos temas de personagens, temas de momentos da história que aparecem no KH1, depois vão aparecer no 2 de novo, aí são modificados. Kingdom Hearts 3, a música dele inteirinha é uma grande amálgama de coisas da franquia inteira, é um negócio absurdo. Como a Shimomura consegue fazer isso, consegue remixar suas próprias composições de modo que elas são lembradas pela audiência tanto assim. E a Xion, ela é um personagem que surge no Kingdom Hearts de DS, no Days, e tem 2 temas musicais, na real um tema com 2 versões, vamos dizer assim, que vão aparecer bastante na franquia dali pra frente, e lá no KH3 tu tem uma entrega muito foda por causa disso, inclusive. Mas vamos por partes aqui então. A gente tem da Xion 2 temas, como eu falei, 2 músicas dela. A primeira, principal, o tema da personagem de fato, o tema da Xion, se chama Musique pour la tristesse de Xion. De novo aí o francês, se eu assassinei. Sinto muito, mas é a música pela tristeza da Xion. E já é curioso isso, né? Porque o tema da Kairi chama-se Kairi. O tema do Sora chama-se Sora. O tema da Xion chama-se Musique pour la tristesse de Xion. Então já é uma coisa que te mostra como a Xion tem uma história super triste, mega pra baixo. Mas o legal é perceber o seguinte: a Xion acha que ela é um nobody. Pra quem não jogou aqui no Hearts na audiência, né, o nobody é um tipo aqui de personagem, são pessoas que não sentem emoção, teoricamente, segundo a história, no começo aí, pelo menos. Né? Quem jogou a franquia aí sabe que não é bem assim. Então, colocar no tema de um personagem que acha que é um nobody, no nome da música, a palavra tristeza, uma emoção, já é uma coisa que é interessante de perceber aqui, porque deixa bem claro já o que vai acontecer em seguida aqui com as músicas da Xion. E o segundo tema dela é Vector to the Heavens, uma música aí que a fanbase do Kingdom Hearts ama de paixão, eu inclusive, que é o tema de combate do chefão da Xion. Ela é o final boss aí do Kingdom Hearts Days. E ele é um pouco diferente dos temas de combate do resto da franquia inteira em algumas características. E é por isso que é legal falar disso aí também. Então hoje, eu vou aqui destrinchar um pouquinho dessas 2 músicas, Musique pour la tristesse de Xion e Vector to the Heavens, pra gente poder entender aqui certinho por que essas músicas são, primeiro, tão emocionantes e tão marcantes pra audiência de Kingdom Hearts. Segundo, como que elas expressam de modo muito perfeito quem é essa personagem, quem é a Xion. E terceiro, por que esse tema de combate dela, de chefão dela, é um tema tão único em toda a franquia Kingdom Hearts. Bom, vamos lá, e antes de comentar a música, é bom ouvir ela inteira, então, ouvinte, fica aí a música todinha pra gente ouvir e depois poder comentar aí, poder analisar com calma. Ouça aí então Musique pour la tristesse de Xion, da Shimomura, da trilha sonora de Kingdom Hearts 358 Over 2 Days.
Bom, a música pela tristeza de Xion. Musique pour la tristesse de Xion. Eu vou chamar aqui de tema da Xion porque chega de eu falando francês aí. Essa música é super triste. Essa música desperta na gente um sentimento assim de tristeza muito profunda. E assim, eu acho que mesmo quem não conhece a história da Xion consegue sentir isso na música. E isso tem várias razões. A gente costuma ligar muito uma música ser triste ou ser feliz pela velocidade, pelo tempo dela. E isso faz parte, sim, lógico, essa música é super lenta. Ela bate em 54 BPM, mais ou menos. Para comparação, aí, o tema da Kairi é em quase 70, o tema do Sora é em 130. Então, a música da Xion aqui é uma música bem mais lenta, e músicas lentas tendem a ser, sim, mais tristes. Não é só isso, lógico. A música é em tom menor, ela começa em sol menor. E músicas em tom menor são mais tristes, são músicas que têm esse tom mais sombrio. Mas não é só isso. O principal, na minha opinião, tirando a velocidade e o tom menor, é a instrumentação da música. Essa música ela usa piano, harpa, sinos e algumas cordas também, violino, viola, enfim. Que são instrumentos que são bastante comuns em músicas mais tristes. Mas mais do que isso, a articulação de cada um deles. A articulação é o modo como ele é tocado. Eu toco piano e eu posso falar um pouquinho mais assim de modo mais específico do piano. O piano pode ser tocado de vários modos. Tu tem músicas de piano que são mais agressivas, então o pianista vai tocar aquelas músicas com uma batida mais forte nas teclas. E tem músicas mais suaves, então tu vai ter um piano tocado de modo mais suave. Para usar aqui de exemplo um compositor que a Shimomura gosta, Beethoven tem a obra dele, acho que mais conhecida, ou uma das mais conhecidas que ele compôs, que é a Sonata ao Luar, que tem um movimento com o piano super calmo, muito leve, muito tranquilo. E outro movimento, outra parte da música com um piano super agressivo, super rápido e que dá uma outra cara pra música. Nessa música aqui, nesse tema aqui da Xion, o piano, a harpa, as cordas, eles são tocados todos de modo muito suave, muito sutil. Então a articulação dos instrumentos é muito leve. E isso deixa a música com esse tom também mais triste. Além disso, tem dois aí conceitos opostos na música, que é a consonância e a dissonância. E a dissonância, ela é um tipo de intervalo musical que deixa a música com esse tom mais nervoso, enquanto que a consonância dá um tom mais estável para a música, mais calmo. E a tristeza, a depressão tem esse tom mais calmo. Não é uma coisa nervosa. E por isso a música da Xion, o tema da Xion, tem sim intervalos aí com bastante consonância, bem pouca dissonância, dando de novo esse tema, esse tom pra música bem triste. Ou seja, a música é triste, isso é fato, a gente pode sentir isso aí,
Eu posso falar aqui de 1000 motivos, 1000 razões aqui de teoria musical pra música ser, em teoria, em tese, triste, mas a gente sente tristeza, sente depressão no som desse tema, isso não tem nenhuma dúvida. Além disso, é legal falar um pouquinho aqui dos simbolismos que tem nas modulações da música. Modulação é quando o tom muda. Ouvinte, a música tem 3 pedaços. Esse tema aqui tem 3 partes. Eu vou chamar de A, B e C. A parte A, ela é toda em Sol menor. Ou seja, a música toda num tom só, bem constante, bem estável e bem triste. A parte B da música tem tons maiores já. E ela começa com uma leve dissonância que te deixa um pouco inquieto, um pouco desconfiado do que vem em seguida. Interessante isso, porque tu tem uma música triste pra caramba, de uma personagem que é super triste, com uma história mega pra baixo, e de repente na música tu tem alguns tons maiores, uma melodia que aparentemente é feliz. Esquisito. E pra demonstrar que é esquisito, a Shimomura coloca esse intervalo, esse trítono, bem no começo dessa parte mais alegre, com um tom maior, pra dar esse sentimento. O trítono é um intervalo que causa incerteza, e esse sentimento meio estranho que algo tá errado. E aí a parte C da música, que vem em seguida, é praticamente a parte A copiada e colada, só que num tom diferente. Ela muda aí de tom, mas a melodia é a mesma. Bom, e daí? O que esses 3 pedaços da música, parte A, B e C, e a música como todo conta pra gente da Shion? Aí lógico, né? A música, como qualquer tipo de arte, é algo que a gente interpreta e que a gente dá certos significados de acordo com a nossa ideia, a nossa experiência. O que eu vou dizer aqui é o modo que eu interpretei essa música, o modo que eu, ouvindo essa música aqui, vendo a melodia dela, a harmonia e tal, escolhi interpretar e dar um significado pra ela. Se o ouvinte aí achar que não é isso mesmo e que ouviu diferente, notou uma coisa aqui que eu não reparei, que eu não percebi, comenta aí, me fala, porque tudo que envolve Kingdom Hearts tenho muito interesse em saber e em conversar. Mas isso aqui sim é subjetivo, então o que eu vou dizer aqui não é a verdade absoluta do mundo, não é isso. Eu não sei se a Shimomura quis colocar exatamente isso que eu vou dizer aqui na música da Shion, mas, baseado aí em teoria musical e no que eu pude perceber, dá pra levar pra esse lado. Bom, o seguinte, a gente tem a parte A e a parte C que são tristes. Isso me leva a pensar o quê? Que tanto o começo quanto o fim da história da Shion são tristes. E isso é fato, pra quem joga Kingdom Hearts 10 aí sabe a história da Shion, não vou falar aqui muito sobre isso, mas a Shion é um personagem que não deveria existir, vamos dizer assim. Ela é criada, ela não tem uma vida própria, e ela, no fim das contas, acaba sendo destruída e sumindo da existência. Ou seja, tanto o início quanto o fim da vida da Shion são momentos super tristes, em que ela tá sozinha, em que ela se sente sem esperança, e isso tá no começo e fim da música dela, como a gente mostrou aqui. Agora, a parte da música que pega tudo isso e deixa tudo tão bem entrelaçado é a seção B da música, a parte central da música. A Shion, durante a história do Kingdom Hearts 10, começa a ter memórias com amigos. Ela vira amiga do Roxas, do Axel, ela cria ali uma amizade com eles, cria uma relação com eles, e começa a construir uma coisa que ela sente que é felicidade. Então essa parte B da música, a parte do meio da música, ela vai representar isso, esse momento feliz que a Shion tem, breve, mas que existe. Aliás, repare que essa parte é mais curta que as partes iniciais e finais. A parte B da música é mais curtinha que a parte A e a parte C. E aí a gente tem na música inteira o leitmotiv da Shion. Leitmotiv, ouvinte, é uma melodiazinha breve, 4 notas aqui no caso da Shion apenas, que compositores usam bastante para simbolizar personagens ou momentos ou lugares, enfim. São meio que marcas musicais de alguma coisa específica.
No caso da Xion, todo o tema dela, e daqui pra frente qualquer música que for referenciar a Xion, vai ter o seu leitmotiv, que é esse aqui. Só que o porém é o seguinte: no final da parte feliz dessa música da Xion aqui, no fim dessa parte mais pra cima, em tom maior, a gente ouve isso aqui. E isso aí, pra fãs de Kingdom Hearts, é fácil de lembrar o que é. Pra quem não lembrou, vai aqui em seguida. Tocando aqui no fundo agora, ó, o tema da Kairi. Ou seja, o leitmotiv da Kairi, a música, a melodia que representa a Kairi, tocou só aqui na música da Xion. E a Shimomura é uma compositora que usa leitmotivs de modo muito pensado, muito consciente, e com certeza o tema da Xion ter apenas aqui, só nesse momento específico, o leitmotiv da Kairi, não é por acaso. Aí como que eu interpreto isso? O que eu pude trazer aí de significado para a história do Kingdom Hearts e da Xion e da Kairi com esse leitmotiv aparecendo no finalzinho da parte B do tema da Xion? Esse leitmotiv da Kairi, esse pedacinho de melodia que está no final dessa parte feliz, representa a Xion entendendo que toda a vida dela, tudo o que ela vê como identidade, como quem ela é de verdade, não pertence a ela. Até a aparência da Xion, o modo que ela se vê, aquele cabelo preto que ela tem, tudo isso, é um modo meio distorcido, meio esquisito, meio diferente de como a Kairi é. Pelo modo que a Xion vai assimilando memórias do Sora durante a história e tal, e já que as memórias do Sora mais fortes são sobre a Kairi, a Xion começa a se ver como alguém que realmente não existe. A parte feliz da música representa ela tendo alguma esperança de existência, tendo alguma esperança de ter amizades no mundo, de fazer memórias, e aí vem a lembrança de que ela é ninguém. E daí a música mostra isso através do leitmotiv, da melodiazinha que representa a Kairi. E a partir daqui, a partir desse momento específico que o leitmotiv da Kairi toca no tema da Xion, toda essa música, todo o tema da Xion volta para aquele clima depressivo, aquele clima triste, aquele tom menor de novo. E isso, cara, conta toda a história da Xion de modo muito perfeito. A Xion começa triste, vai com o tempo tendo alguma alegria, percebe que essa alegria é finita porque não é dela, não pertence a ela. Agora, a parte mais legal desse tema da Xion aqui é que a música inteira, como a gente pode ver aqui, é construída em cima de despertar emoções. A música conta a história de uma nobody, de um personagem que é um boneco, que é uma réplica, que é uma coisa criada e que, portanto, não deveria ter sentimentos, adquirindo sentimentos, ficando triste no começo, ficando feliz no meio da sua vida e de novo ficando triste. Cara, a música toda é com base nisso, em mostrar emoções de uma personagem que não deveria ter emoções. E aí, sabendo disso, a gente vai aqui pra parte final do EP de hoje, que é comentar um pouquinho de Vector to the Heavens, o tema de combate, de batalha contra a Xion nos momentos finais do Kingdom Hearts Days. Não é novidade nenhuma pra quem conhece a Shimomura aí que ela faz músicas de combate cheias de violino, cheias de piano,
cheias de muita coisa clássica mesmo, ela usa muito pouco instrumento eletrônico. E cara, é impressionante como em Kingdom Hearts, essa música aqui da Xion, mesmo numa trilha sonora aqui cheia de músicas de combate maravilhosas, é um destaque gigantesco. A Shimomura usa piano, violino, enfim, pra músicas de combate em Kingdom Hearts muitas e muitas vezes. Mas, mesmo assim, essa música aqui tem algo muito único. Vector to the Heavens não tem percussão. Percussão é o modo mais fácil, mais óbvio de deixar a música com um senso de violência, de urgência. É muito difícil encontrar um RPG que tenha uma música de combate sem percussão nenhuma. E aqui na franquia, na minha cabeça aqui, pelo que eu pude lembrar e pesquisar, em toda a franquia Kingdom Hearts, a única música de batalha que não tem percussão é essa música de combate contra a Xion. Isso mostra logo de cara o quê? Que a Shimomura quer mostrar pra gente, ela quer falar pra gente que o foco desse momento da história não é o combate em si. A música quer despertar no jogador um sentimento diferente. Não de violência, não de tentar vencer um obstáculo, mas de hesitar, de ficar em dúvida se aquela luta é correta ou não é. Essa hesitação aparece na música em si. Tem um único momento da música que tem percussão, bem de leve no fundo, e a música retarda um pouco o tempo, por um momento muito breve, pra mostrar pro jogador essa hesitação da Xion, do Roxas e do jogador em si. Ninguém quer lutar com ninguém aqui. Esse aqui é o combate mais horroroso do ponto de vista de lore da franquia. E além disso ainda, a Shimomura dá um toque final aqui nessa música. Ela dá, assim, um último golpe de mestre, que é pra deixar qualquer jogador com o coração despedaçado. Ela usa Dearly Beloved no meio da música. Dearly Beloved é o tema principal da franquia, praticamente. É a primeira música que tu ouve em qualquer Kingdom Hearts. Qualquer jogo da franquia tem essa música na tela de título. E, cara, é a primeira música que todo mundo identifica como música de Kingdom Hearts. Ou seja, aqui nesse momento da música, a Shimomura fala pra gente o seguinte. Olha aqui, ó. Memória é algo importante, né? Olha como memória te faz sentir emoções. Olha aqui, jogador. Eu toquei isso aqui pra ti, ó. Esse pedacinho aqui só dessa música. E tu lembrou na hora da franquia inteira. Aquele momento mágico de colocar o DVD, o disco do Kingdom Hearts 1 no drive do PS2. E ouvir essa música pela primeira vez. E de lá pra cá curtir a franquia toda e tal. Tudo isso são memórias que você, jogador, adquiriu com o tempo, que são suas e que te fazem sentir emoções. E olha aqui a Xion, que é o teu adversário aqui, que tu quer destruir nesse momento. Ela mal tem memórias, o que ela tem mal é dela, e tu ainda assim quer apagar isso que ela tem? Olha como essa música deixa a gente em dúvida no que fazer. Olha como isso demonstra claramente o que o Roxas sente aqui. E aí, de novo, olha só que interessante, né? Mais uma vez, é uma música que tá totalmente focada em emoção. De novo, emoção que não deveria existir em Nobodies. Concluindo então, tanto Musique pour la Tristesse de Xion quanto Vector to the Heavens trazem dois principais temas: emoção e memória. Emoção é algo muito ligado aos Nobodies. Toda a Organização 13, toda a história dos Eminas e do Serra Norte, tentando apagar emoções deles e suprimindo isso. Cada um criando emoções pra si mesmo quando não deveria ter. Isso aí são temas que a história da franquia inteira traz. E memória é o tema principal da Xion em si. Embora a gente tenha todo um jogo sobre isso, que é o jogo de GBA, o Chain of Memories, a Xion em si é o personagem que mais sofre por causa de memórias. Ou no caso de não tê-las, começar a construí-las e no final ficar sem nada. E o Kingdom Hearts 10 termina com todo mundo esquecendo que a Xion existe.
No fim da franquia, ela vai ser lembrada. A mensagem da história da Xion é essa. É que as memórias são criadas independente do que qualquer um fale. E elas vão manter as pessoas vivas, mesmo depois que elas se vão. E no fim das contas, a música acaba sendo, pra gente, um ponto de ligação com o Roxas e com o Axel. Assim como o Roxas e o Axel vão se lembrar da Xion no futuro, a gente, através dos temas da Xion e das músicas dela e do leitmotiv dela, vai se lembrar dela sim, lá no fim da franquia. Nas partes finais do KH3, a Shimomura usa esses temas da Xion pra fazer a gente, como jogador, lembrar da personagem. E a gente se sente no lugar do Roxas, no lugar do Axel, ao vê-la de novo. A Xion, tanto pro Roxas e pro Axel, quanto pra gente, nesse momento, é aquela amiga que a gente conheceu, gostou, foi embora, mas que a gente vai lembrar pra sempre. It's all right! You can stop now! It's all right! Xion!